Bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexão Hemosaúde. Hoje temos a presença ilustre de participantes de diferentes estados do Brasil, diferentes hemocentros brasileiros, para tratar de um assunto que considero importante, né? Falar do número de doações, da captação de doadores nesses estados. Então, nós vamos trazer esse assunto. Tivemos, em 2024, um número expressivo de doadores nesses hemocentros e os profissionais desses hemocentros vão trazer um pouquinho dessa experiência. Temos aqui o Dr. Franklin Santos, do Hemoce, diretor de hemoterapia. Temos também a coordenadora médica da coleta, a doutora Aline Dória, do Hemoba, o assessor de captação Nivaldo Júnior, de Hemominas, e a diretora-presidente, doutora Socorro Sampaio, do Hemoam. Eu vou pedir, doutores, que, por gentileza, se apresentem, falem um pouquinho de vocês, da instituição, e a gente pode começar, então, com a doutora Socorro, da região norte. O Amazonas é um estado que eu gosto muito e sempre sinto saudade de visitar esse estado, até porque é um estado amazônico, vizinho ao meu estado, e considero um estado assim gigante, excelente. Então, doutora Socorro, pode falar um pouquinho sobre você para apresentar a nossa audiência, um pouquinho quem é a senhora e um pouquinho da sua instituição. Então eu sou Socorro Sampaio, eu sou médica, eu sou hematologista, hemoterapeuta pediatra, estou como diretora-presidente aqui da Fundação Hemoam. O Hemoam, como você falou, está no Amazonas, né, aqui no norte do país, numa região que eu não sei se você... De onde você é? Eu sou do Pará. Eu já reconheço pela voz. Pelo sotaque, né? Então, nossa região, ela é ímpar, né? E tem grandes desafios aqui por conta da nossa geografia. E o Amazonas tem uma particularidade que praticamente nós só temos rios, né? Nossas estradas são rios, só temos uma estrada interestadual que funciona, são duas, mas a outra ela praticamente é intrafigável na maior parte do tempo. E poucas intermunicipais, a maior parte é feita por meio fluvial. Então, esse é um grande desafio aqui para o nosso estado, não só para a coleta de sangue, mas para tudo que se trabalha aqui. Então, eu até falo que tudo que funciona aqui, funciona em qualquer parte do mundo, porque aqui o desafio é gigante. Mas, mesmo assim, a Fundação ela não mede esforços para conseguir manter o estoque seguro para manter o nosso estado. Doutora, um desafio logístico, né? Devido à geografia do local. Indo um pouquinho, vamos agora para a região Nordeste, saindo da região Norte. Doutor Franklin, pode falar um pouquinho sobre o senhor, para a nossa audiência, e um pouquinho do Hemoce, instituição ímpar, importante aqui no estado, na região. Olá a todos, né? Meu nome é Franklin, né? Eu sou hematologista e hemoterapeuta, estou na direção técnica, né, do Hemoce, que é uma hemorrede, né? Nós temos 5 regionais, né? Uma em Fortaleza, nós temos, na verdade, 6 com as Fortaleza, né? Uma em Fortaleza, uma em Quixadá, uma em Sobral, uma em Crato, uma em Iguatu e o hemonúcleo no Juazeiro do Norte. E eu estou na direção técnica. O Hemoce é dirigido pela doutora Luciana Carlos, né, que já está à frente dessa instituição, né, que tem um grande respeito de toda a população cearense. E os desafios daqui não são tão grandes quanto os do Amazonas, né, que tem, né, o desafio da logística muito, muito importante. Né, o desafio daqui é manter essas doações de sangue constante, né, nos períodos, principalmente nos períodos em que as doações costumam diminuir, que são nas férias, nos feriados, onde as transfusões elas costumam ser mais requisitadas, né? Também um dos nossos grandes desafios é participar das políticas de governo, ser lembrados das políticas de governo nas campanhas de vacinação ou quando tem surtos epidêmicos, que a gente às vezes esquece que o doador também
pode ser acometido, né, pode precisar dessas vacinações, isso pode diminuir as nossas doações sanguíneas naquele período. E quero agradecer também a presença nesse podcast para sempre ressaltar a importância das doações de sangue em todo o mundo. Obrigado, doutor. Ainda na região Nordeste, vamos agora para Bahia, esse estado maravilhoso. Eu sinto saudade de visitar Salvador. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Hemoba. E, por favor, doutora Aline, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua instituição, que é muito importante aqui na região Nordeste. Olá a todos, meu nome é Aline Dória, eu sou hematologista e hemoterapeuta. Estou atuando atualmente na coordenação médica da coleta de sangue de doadores aqui no Hemocentro Coordenador em Salvador. Tá? E atendo também no Centro de Referência os pacientes do ambulatório. A Fundação Hemoba, a Bahia, não tem assim uma extensão tão grande, né, quanto da Amazonas. A gente tem também uma hemorrede que são 24 unidades, 24 municípios que têm posto de coleta da Hemoba. Né, assim, a interação entre essas unidades é bem mais facilitada e assim, o pessoal do interior contribui muito com a gente, porque acaba que na Bahia a maior parte do atendimento acaba concentrado na região da Grande Salvador, realmente. Então, a gente conta muito com a contribuição dos postos das unidades do interior. E, assim, é uma satisfação imensa estar aqui participando desse podcast, né, ter essa oportunidade e falar sobre doação de sangue, para mim é sempre um prazer, né, é sempre uma satisfação muito grande. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse evento. Obrigado, doutora Aline. Agora, com o doutor Nivaldo, falar um pouquinho sobre o senhor, sobre Hemominas, Minas Gerais, esse estado importante na região sudeste do Brasil, e também com todas as particularidades do estado. Eu visitei recentemente um estado maravilhoso, fui a Belo Horizonte e me encantei com a cidade. Fale um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da sua instituição. Tá joia, será sempre um prazer recebê-los aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Meu nome é Nivaldo, estou como assessor de captação e cadastro aqui da Fundação Hemominas, que é presidida pela doutora Júnia, que manda um abraço a todos vocês, mas não pôde estar presente hoje, por uma questão de agenda. A Hemominas é uma fundação com 40 anos e nós temos um desafio enorme, né, porque é um estado que tem a maior malha viária do país, o maior número de municípios e, consequentemente, né, diante de uma população de mais de 20 milhões de habitantes, os desafios para a gente da saúde, do SUS, eles são muito grandes, né? A gente conta com uma equipe qualificada e assim como eu pude ouvir os colegas comentando, é uma satisfação poder estar aqui trocando experiências. Hoje a Hemominas ela conta com 21 unidades próprias, espalhadas pelo estado, mas ainda assim há alguns locais que a gente não tem ali a unidade para disponibilizar para as pessoas conseguirem, né, realizar a sua doação, mas já estamos investindo numa estratégia de parceria com secretarias municipais e desenvolvendo os postos avançados de coleta externas, que hoje nos garantem mais 17 postos de coleta de sangue aí no estado. Então, acho que é um momento aqui da gente celebrar os números e pensar um pouquinho como podemos nos ajudar, trocar experiências. A gente agradece a participação aqui. Muito obrigado, doutor. E, de fato, como foi falado, os números, temos que celebrar esses números. Só para a audiência ter noção, o Hemoba, Hemominas e Hemoan foram os 3 hemocentros com maior número de doações em 2024, né? Números expressivos. E ainda em 2024, o Hemoce, o Hemocentro do Ceará, alcançou a marca histórica daqui do estado, com o maior número de doações nos últimos 30 anos, o que representa aí um marco importante, né? Então, vou pedir que agora que cada instituição, né, representante de cada instituição, fale um pouquinho desses números, da importância e dos desafios, né, que foram enfrentados durante esse ano e quais são as estratégias, talvez, que vocês acreditam que tenha
impacto, né, nesse sucesso? A gente pode começar com Minas. Pode ser? Pode ser. Nós tivemos um ano em que tivemos um número expressivo de doadores. A nossa demanda é grande e isso nos obriga a correr atrás, né, desse grande volume de doadores. O estado de Minas Gerais, né, assim como eu vejo os estados do Norte e do Nordeste, nós temos uma população muito solidária. O que nos resta o que nos cabe é conscientizá-los, né, da importância da doação. O ano passado, nós conseguimos ter em torno de 338 mil doadores, né, comparecendo em nossas unidades, o que representou aí cerca de 280 mil bolsas, né? Então, são vidas que foram salvas graças a esses 338 mil doadores que compareceram às nossas unidades ao longo do ano, um aumento aí em torno de 4% em relação a 2023, mas é bom frisar que antes da pandemia tínhamos números melhores. Então, nós estamos aí num cenário de recuperação desde 2021, quando, né, as pessoas já puderam ser vacinadas e tentar retomar a vida. Nós temos esse desafio de trazer de volta muitos doadores que não retornaram após a pandemia. Realmente, a pandemia trouxe um impacto, né, significativo no número de doações, repercutiu em todos os hemocentros do Brasil e hoje, a gente, graças a Deus, podemos falar aqui da recuperação desses números, né, na quantidade de doações recebidas. Doutora Socorro, a gente sabe, eu como amazonida, como uma pessoa que nasceu na Amazônia, sabe das dificuldades em relação à logística, né? E a gente costuma... A senhora até disse que as nossas ruas são os nossos rios. Exatamente. E conta um pouquinho sobre esse sucesso no número de doações, essa relação com a logística, que estratégias vocês utilizaram para alcançar esses números? Então, nós somos, para entender assim, o geral, nós somos o único centro que faz, desde a captação, coleta e distribuição na capital. No interior do estado, nós temos 8 hemonúcleos. Desses 8, um está sob a nossa coordenação. Os outros municípios, todos eles, nós fornecemos os componentes. Nós fornecemos para 47 municípios e outros, os hemonúcleos, eles dão um suporte para os municípios mais próximos. Por quê? Aqui no Amazonas, muitas pessoas até brincam, que falam assim, onde é tal lugar? É bem aqui, mas o bem aqui é muito longe. Então, realmente é desafiador, mas nós gostamos de desafios, fique bem claro, e nós já conseguimos manter uma estrutura que vamos reavaliar agora esse começo de ano, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a Secretária do Interior, já temos uma reunião marcada agora terça-feira, para fazer mais mudanças, para melhorar mais ainda. E para manter esse estoque, né? Então, nós usamos várias estratégias, e em um deles, nós temos 50 parceiros, que chamamos parceiros da vida, que nos apoiam muito nessa captação de doadores e manutenção. São forças armadas, são igrejas, escolas, são instituições como a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal e diversas outras entidades que nos apoiam. Isso fortalece muito, inclusive ajudou muito na época do Covid, porque realmente o Covid foi desafiador para o mundo todo, não só para o Amazonas. E foi um ano muito difícil, mas foi de um grande aprendizado para todos nós, né? Então, essas parcerias, elas são muito importantes. Também nós estamos trabalhando na orientação nas escolas, né, como o doador do futuro. Então, já prevendo o futuro, já estamos fazendo orientações nas escolas, também nos hospitais, né, porque muitas pessoas só sabem a necessidade da bolsa de sangue na hora que precisa. Então, ele mais do que ninguém, ele precisa também se sensibilizar e sensibilizar outras pessoas. Então, esse trabalho nós também estamos atuando nos hospitais, né? E com isso nós conseguimos manter
esse quantitativo de coletas aqui na Fundação. Certo, doutora. No Hemocentro da Bahia, pelos números que nós identificamos aqui, por favor, me corrija se eu estiver errado, foram ali mais de 143 mil doações recebidas. Um número expressivo e um aumento expressivo em relação ao ano anterior, 2023. Então, doutora, fale um pouquinho sobre esses números, sobre as estratégias e como foi recebido essa notícia desse ano por toda a instituição. Então, de fato, foram 143.812 bolsas coletadas e foram atendidos 190.235 candidatos à doação. Né? Assim, eu fiquei até relativamente surpresa assim, de saber desse dado de ter sido o maior número de doações no Nordeste e, assim, acho que a equipe toda fica muito satisfeita, muito recompensada da gente estar vivenciando isso, porque, assim, é o resultado de muito esforço, de um trabalho de uma equipe que está muito coesa, que está sempre correndo atrás. Os desafios não são muito diferentes, eu acredito aí, alguns, né? Alguns desafios são comuns aí a todos, e a gente sabe que está sempre conscientizando a população, enfatizando a importância da doação voluntária e regular, né? Tentando chamar mais essas pessoas para estar doando. Assim, a gente tem trabalhado também com as coletas externas, esse resultado das coletas externas é muito importante para a gente. Contamos com o apoio também de parceiros, a parceria de igrejas, das Forças Armadas também é muito importante, né? Nós fizemos campanhas excelentes aí com esse pessoal, contamos também com a parceria da Secretaria de Saúde do Estado, que estimulou, inclusive, servidores a estar mobilizando essas pessoas para estar fazendo doação. E, assim, a gente tem um desafio aqui, que é, assim, a rede que nós atendemos aumentou. Ano passado nós tivemos assim que não só assimilar a demanda de serviços do Estado que foram inaugurados ou ampliaram, mas alguns serviços que eram atendidos por bancos de sangue privados e a gente teve que estar absorvendo essa demanda. Então, isso foi um desafio enorme para a gente. Claro que traz o movimento dos doadores que estariam fazendo doação nesses locais, mas, assim, acho que o que vem de demanda de transfusão acaba sendo maior, então é um desafio constante. E a impressão que eu tenho é que, assim, apesar desse número tão bom, a gente ainda precisa melhorar um bocado, ainda precisa, sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que eu precisaria de 2 Fundação Hemoba para estar atendendo a tudo que a gente tem de demanda. Mas, assim, a gente ficou realmente muito surpreso e muito satisfeito, assim, muito orgulhoso mesmo como equipe, né, desse resultado. Excelente, doutora. Doutor Franklin. Doutor Franklin é o nosso diretor aqui no Hemos, diretor de hemoterapia, é uma pessoa muito querida por todos nós aqui. E quando eu recebi essa notícia, fiquei muito feliz, doutor, que foi um marco, né, o maior número de doações nos últimos 30 anos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse marco, sobre as estratégias que foram utilizadas e o impacto disso aqui para a nossa sociedade. Obrigado pelo carinho a todos, certo? O Hemos todo, o Ceará todo ficou muito feliz com esse marco, né? A gente consegue, né, atender às solicitações dos pacientes que precisam, né? Uma grande importância em falar das doações de sangue é que a gente não fala em estoque, né? A gente fala que a gente está atendendo às solicitações dos pacientes que precisam. E os doadores, né, eles são solidários, eles são sensíveis às solicitações dos hemocentros, né? Assim, se a gente conseguir tocar, se a gente conseguir chegar ou trazer esse doador para o hemocentro, a gente consegue sensibilizar e manter as doações num patamar crescente, né, um patamar que atenda às solicitações que os nossos pacientes precisam, né? Então, como a doutora Socorro falou, né, sobre as parcerias, como, né,
né, a Bahia está feliz com esses, né, mais de 140 mil doações, né, as maiores doações do Nordeste. A gente fica muito feliz com esse marco nesses 30 anos, e agradece, né, e ressalta, né, a parceria da imprensa, das empresas. A parceria é muito importante para manter as doações de sangue, né, as coletas externas. A gente ainda tem cerca de mais de 40% das nossas coletas, das nossas doações são através das coletas externas. Então, essa preocupação com o doador do futuro, né, que foi falado anteriormente, também é importante ter um programa de acesso às escolas, um programa de incentivo a que os cidadãos se comprometam e se importem com a doação de sangue. Isso é muito importante. O Hemoce, né, ele procura, além de facilitar os locais de doação de sangue através das coletas externas, através dos postos que não são na sede, né, isso é muito importante, a gente está onde o doador está, para levar o Hemoce, né, levar a coleta de sangue para onde o doador está, para facilitar. Eu acho que isso no Amazonas deve ser muito importante, né, porque, né, a logística ela é bem desafiadora, né, em Minas e na Bahia também, que são estados bastante extensos territorialmente, né, então você poder levar a doação de sangue para onde o doador está, né, é muito importante, né, através das coletas externas e através dos parceiros para manter essas doações, né. A gente também tem aqui no Ceará um programa que são as caravanas, que a gente consegue, né, contactando com os parceiros, caso tenha um número de mais de 10 candidatos à doação em uma determinada empresa, uma determinada igreja, né, um determinado grupo, a gente consegue disponibilizar uma van para que possa pegar esses doadores, esses candidatos à doação, e levar para algum posto de coleta para que eles possam realizar a doação de sangue. Né? Então, a gente fica muito feliz com esse número e muito feliz também com esses números que os estados brasileiros, com tanto esforço, com tanta, né, dedicação, conseguiu realizar em 2024. E muito obrigado, doutor. Eu, em uma das falas, acho que foi a fala da doutora Aline, que até falou que precisaria de 2 hemobas, né, para conseguir atingir esses números, atingir números maiores. E tem alguns dados, né, que nós temos aqui, que acredito que 1% apenas da população brasileira, me corrijam se eu estiver errado, 1% da população brasileira é doadora de sangue, certo? O que é um número insuficiente pelas diretrizes estabelecidas no mundo, né? Se eu não me engano, são 3%, o ideal. Então, que estratégias os senhores e as senhoras acham adotar para os próximos, não só para 2025, mas para os próximos anos? Que estratégias nós podemos adotar no Brasil como um todo para que esse número chegue no limite desejado, né, que seria de 3%? A gente pode começar, então, com o doutor Nivaldo, pode ser? Pode, sim, claro. Olha, eu tenho formação na área da comunicação e eu acredito que o desafio de todos os órgãos da saúde, não seria diferente na hemoterapia, é em relação a usar, né, potencializar suas ações de comunicação para a sociedade. Se nós temos apenas 1% doando, isso pode ser um indicativo que a gente não está chegando em toda, né, numa grande parcela da população, desmistificando questões relacionadas à doação que podem afastar as pessoas. Mas, além disso, temos que trabalhar horários alternativos, como os colegas apontaram bem, as coletas externas, né, o doutor Franklin falou bem, precisamos ir aonde o povo está, precisamos sair dos hemocentros e fazer essas parcerias com a comunidade. Aqui na Hemominas também nós trabalhamos com caravanas, as caravanas vêm até as nossas unidades, né, em horários agendados, nós trabalhamos eventualmente nos finais de semanas, estendendo o horário, para tentar pegar aquela população que no horário comercial não conseguiria doar,
Então, são várias estratégias, né, administrativas, comunicativas, de conscientização, e uma coisa que a gente tem adotado muito é sair um pouco desse discurso do estoque crítico, né, venham doar porque está sem sangue. A população precisa entender que todos os dias nós temos pessoas precisando de transfusões sanguíneas, né, os pacientes aí com doença falciforme, hemofilia, pessoas que estão, né, passando por grandes cirurgias, por conta de acidentes. Então, a população precisa entender que o sangue ele é um insumo que não é produzido, ele só vem por meio das doações, que o processo é super seguro e que os hemocentros públicos, né, as unidades públicas, estão aí para apoiar o SUS nessas demandas. Então, a gente tem que sair um pouco, talvez, desse discurso do só quando o estoque vai lá no fundo do poço é que a gente corre atrás do prejuízo, né? E a população também entender que a gente não consegue fazer o nosso trabalho sem ela. Por isso que é muito importante também agradecer aos doadores, né, aqueles que já são fidelizados, todos aqueles que já realizaram suas doações, porque sem eles a gente não estaria aqui celebrando esses números. Obrigado, doutor Nivaldo, pelas considerações. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Franklin. Pode ser falar um pouquinho sobre essa expectativa para os próximos anos, que a gente possa aumentar essa meta aí de 1% para 3% dos doadores. É importante, né, reforçar a fala que o doutor Nivaldo falou, né, sobre campanhas abrangentes, né, com a imprensa. Né, é importante nós termos políticas de saúde fortes em relação à doação de sangue, né, não só nos momentos críticos, porque as doações de sangue elas precisam ser mantidas durante o ano todo. Né? A gente comemora esse número no final do ano, mas, né, também como já foi falado anteriormente, né, não sei se pela doutora Aline ou pela doutora Socorro, mas que é um trabalho diário, né? É um trabalho diário, um trabalho persistente de incentivar essas doações diárias para que a gente consiga atender, né, as necessidades, né, dos pacientes, né, do Brasil que precisam dessa transfusão de sangue. Um dos grandes desafios, junto com a doação de sangue, né, para os hemocentros, para as políticas de saúde, junto com o incremento da doação de sangue, para que a gente possa ter uma segurança, uma tranquilidade maior no trabalhar com a hemoterapia do Brasil, com as doações de sangue, com as transfusões de sangue, também é trabalhar, né, políticas de uso, do gerenciamento do sangue do paciente, né, para que esse paciente ele vá melhor para os seus tratamentos, né, que é o uso racional do sangue, incentivar políticas de diagnóstico de anemia, de diminuir as perdas sanguíneas, de avaliar aqueles pacientes que estão indo para cirurgias, né, para que eles vão com uma melhor capacidade, o melhor estado físico e o melhor cuidado do seu sangue também. Né? A gente não pode esquecer que os hemocentros também têm um grande papel nesse incentivo à política de gerenciamento do sangue do paciente, né? E, né, eu acho que o contato muito forte com as políticas de saúde, com as secretarias de saúde, com o Ministério da Saúde, tentando incentivar campanhas de doação de sangue perenes, com reforço nos momentos mais críticos, mas durante todo o ano, contando com a imprensa ela é muito importante para que, né, a gente atinja a população como um todo, né, e não esquecer nunca, né, dos doadores do futuro, que a gente tem que lembrar das escolas, né, das crianças, nessa sensibilização desde o início da doação de sangue. Então, de repente, trabalhar junto com o Ministério da Educação para que leve isso como tema obrigatório, né, ou como tema, né, prioritário nas escolas, como discussão, que os hemocentros já fazem com esses contatos que nós temos com as escolas dos nossos estados, mas que isso se torne um programa permanente, né, um programa nacional, né, não só local de cada estado. Mas as perspectivas são boas, a população brasileira, a população mundial, o ser humano, ele é solidário, se ele se sentir, né, se ele souber de que tem outro ser humano, né, tem um paciente precisando, ele vai doar, ele vai se candidatar à doação de sangue para ser solidário né, com a melhoria da saúde desse paciente. Certo. Doutora Socorro, o que nós podemos fazer para aumentar esse percentual nos próximos anos, percentual de doadores? Hoje nós estamos colhendo uma média de 66 mil
coletas por ano. E a nossa necessidade diária de ter doador aqui é em torno de 250 dias, né? Porque nós temos doadores que vêm e são inaptos, às vezes, mesmo aptos, eles têm algum problema durante o procedimento, principalmente aqueles que são entre 16 e 18 anos, né, como primeira doação. Então, o número total de doadores aptos, ele nunca bate com doadores efetivos, né, que efetivaram a sua doação, mas é bem próximo. E para 2025, como melhorar mais ainda? Então, também nós estamos trabalhando com metas, né, metas com nossos parceiros, que hoje são 50. Então, nós queremos aumentar em 10%, né, aumentar para 55%, e assim, acho que é muito interessante isso, e ajuda demais. Inclusive, nós fizemos o segundo encontro desses parceiros, né, dos parceiros pela vida, agora em dezembro, e foi bastante interessante, que alguns até consideram como uma concorrência saudável, né? E o que ganha em primeiro lugar diz que vai procurar manter e elevar o maior número de doadores que eles possam trazer, que é o pessoal das Forças Armadas, da Polícia Militar, na verdade. Então, eles criaram um programa muito bom, e com esse programa eles têm ajudado muito. Também nós temos vários outros, apesar de não ser os primeiros, mas temos, por exemplo, o Doador Legal, que é da Assembleia Legislativa, e são programas que facilitam. Então, nós queremos ampliar em torno de 10% esses parceiros, assim como também ampliar em 6% o número de doadores que vieram doar agora, né? E a gente quer ampliar para o futuro. E 20% a parte de agendamento, que também consideramos que é bem importante, mas que a gente, aumentando esse agendamento, nós vamos conseguir aumentar o número de doação. Nós colhemos 66 mil em um quebradinho e queremos chegar a 70 mil agora em 2025. Mas ressalto também que não é o número em si, porque eu tenho que fornecer o que a população precisa, né? Então, não adianta eu chegar a 100 mil e desprezar 30 mil bolsas. Eu tenho que coletar a necessidade da população. Então, como nós consideramos que a população aumenta, então nós vamos também aumentar o número de doações para até 70 mil, que é essa a nossa meta. Mas, além de aumentar, nós também temos que analisar. Então, nós estamos trabalhando aqui para iniciar o PBM, né? Trabalhar o descartes também, e é isso que a gente está fazendo umas reuniões bem frequentes agora para poder iniciar esses trabalhos aqui no nosso estado. Excelente. E agora, doutora Aline, quais são as estratégias nessa questão do número de doações, a questão de outras estratégias que não estão relacionadas à doação efetivamente, como foi a doutora Socorro mencionou, como o Hemoba enxerga tudo isso? Eu concordo aí com os colegas, né, que a gente precisa estar reforçando essas parcerias que têm trazido um resultado bom. Então, a gente está buscando esse ano fazer isso, as parcerias, tanto para os parceiros que trazem grupos aqui no Hemocentro Coordenador, quanto para aqueles parceiros que a gente consegue fazer coletas externas, seja com o imóvel, né, que vai nas unidades, ou seja, a gente também trabalha com algumas coletas itinerantes, a gente vai no local e monta no local alguma coleta. Algumas coletas itinerantes têm dado também um ótimo resultado para a gente. Então, a gente precisa estar reforçando essas parcerias, especialmente as que a gente já fez e que trouxeram um resultado bom, e está buscando parcerias novas que venham a trazer também outros doadores, porque a gente tem uma demanda muito grande para isso também. Né, eu acho que a questão que o doutor Nivaldo comentou dos canais de comunicação, eu acho extremamente importante. Acho que é importante a gente estar divulgando massivamente esse dado de menos de 1% da população é doador voluntário irregular, porque isso deixa muito claro a importância das nossas ações, a importância da gente estar sempre tentando trazer o doador de sangue para o Hemocentro, né? Isso, assim, faz nosso trabalho ter um sentido maior, assim, para a população, porque senão, assim, a gente aparecer sempre na mídia pedindo, venha chamando o doador, é sempre aquela mesma coisa, mas a gente precisa estar enfatizando esse número,
porque sempre existem pacientes precisando, então a gente realmente sempre está precisando que venha doador e precisa ter uma população de doação voluntária e regular. Nós estamos também com a comissão de PBM aqui na Imoba, né? Começamos a trabalhar, estamos fazendo reuniões com responsáveis técnicos de agências transfusionais de alguns hospitais. Estamos, aos pouquinhos, tentando envolver agências do maior número de unidades possíveis, mas é um desafio quando a gente trabalha com uma rede como a do nosso estado, que é muito grande, muito extenso, né? E tem muitos municípios, é muito heterogêneo, né? A realidade de cada um é uma, né? O estado é muito heterogêneo, então esses são os desafios que a gente tem. E, assim, um trabalho que foi legal, que foi feito aqui na Fundação Imoba o ano passado, que mobilizou bastante assim, as equipes dos hospitais, das agências, para reforçar a captação, foi uma gincana do bem que a gente fez, uma gincana entre os hospitais, e a gente fez uma premiação, assim, tudo muito simbólico, mas foi legal porque motivou, né, e reforçou aí a questão da captação pelas equipes dos hospitais. A gente até levou esse trabalho para o IMO, e o pessoal, assim, foi bem legal, ele motivou a participação, né, e estimulou bastante, foi ótimo. Obrigado. São muitos exemplos para a nossa audiência, exemplos de sucesso que mostram a importância da doação de sangue, a doação altruísta, voluntária e de forma regular. Infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim, é um tempo curto, né, do podcast, e eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, por toda essa contribuição que foi dada aqui, transmitir esse conhecimento, essas informações, e aí eu vou deixar para que cada um faça a sua mensagem de despedida, a sua mensagem aí de apoio à doação, para que a nossa audiência possa captar essa mensagem e possa, então, transmitir para outras pessoas. Pode começar com o Dr. Nivaldo. Bom, eu queria agradecer e dizer que, apesar do tempo ser curto, a gente aprende muito com o que, né, os colegas trouxeram, estados desafiadores também, como aqui de Minas Gerais. Então, assim, me resta deixar aqui um abraço a todos os doadores, todos aqueles que apoiam a causa da doação, em nome da Hemominas. Nós precisamos que os doadores continuem, que sejam multiplicadores, né? Por que eu sou um doador? Utilize isso para sensibilizar outras pessoas e torná-las doadoras também. O PBM, como foi colocado, é uma estratégia muito interessante, a Hemominas vem investindo nisso, porque chega um momento que a gente tem que fazer, né, um trabalho mais racional, apesar de ainda ter uma margem para mais pessoas doarem. Então é isso, eu acho que é investir também na inteligência artificial e em outras ferramentas que podem nos ajudar aí. Então, um grande abraço a todos, obrigado por esse momento aqui de aprendizado. Doutora Aline. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de participar desse podcast, né, de estar aqui falando sobre doação no estado da Bahia, né, convidar todos, quem tiver a oportunidade de vir aqui na Bahia vai ser muito bem-vindo, pode vir conhecer a Fundação Imoba, vai ser um prazer a gente trocar ideia mais um pouquinho, né? E, assim, que não nos falte nunca motivação motivação, criatividade, para a gente estar nesse trabalho aí de estar trazendo doadores para o Hemocentro. Abraço a todos também. Doutora Socorro. Bom, eu esqueci também de agradecer pelo convite, né? Fiquei muito honrada e considero também que é muito importante esse podcast para divulgar as nossas ações e que possam colaborar. Então, primeiramente, eu considero que é um grande desafio, né? Mas falei que desafios a gente gosta e nós vamos atrás para resolver. Mas esse ano eu vejo ainda com muito otimismo que nós vamos ter grandes melhorias aqui no nosso estado. Nós buscamos também melhorar a parte de tecnologia, tanto em todas as fases do ciclo do sangue, né? Trabalhar com IA, como diz o Nivaldo, é algo para o futuro que nós não podemos deixar de trilhar. Então, a tecnologia ela está correndo lado a lado com a melhoria
de todos os hemocentros, né? Na verdade, de tudo, porque a tecnologia ela vai ser uma ferramenta extremamente importante para aquisições, para tomada de decisão e facilitação do nosso trabalho, e o resultado ser mais efetivo. Então, o caminho é por aí também, né? Trabalhar, manter a educação permanente, busca de sensibilização da população. Também quero agradecer a todos os doadores que estão vindo aqui de forma voluntária, altruísta e anônima, que isso é importante a gente também dizer, né? Porque as pessoas vêm aqui de forma extremamente voluntária, né? E agradecer também a toda a nossa equipe que não mede esforços, agradecer ao doutor Sérgio Albuquerque, que é nosso diretor da hemoterapia, a doutora Maria José e toda a sua equipe que vem trabalhando, a turma da hemoterapia da capital, do interior, que todos os dias buscam fazer um diferencial, né? Então, nós sempre buscamos fazer esse trabalho, buscamos inovação, consideramos que nós todos devemos termos um trabalho bem fortalecido, né? E apoiado. Também quero agradecer à Secretaria de Estado de Saúde, que também tem dado apoio, tem nos ajudado na condução do nosso trabalho, né? E é isso, agradecer a vocês também por essa oportunidade, desejar boa sorte a todos os hemocentros e que nós estamos juntos, né? Juntos, nós somos fortes. Obrigado, doutora. Doutor Franklin. Queria parabenizar a todos, parabenizar o Instituto ProHemose, que também é um incentivador da doação de sangue, né, em todo o Brasil. Parabenizar os hemocentros, né, tanto aqui em Minas Gerais, Manaus, né, no Amazonas, na Bahia, mas nos outros estados brasileiros, por manter as doações de sangue sempre em evidência, né, que é um serviço importante para todo o país, né? E agradecer aos doadores de sangue, que sem eles a gente não estaria fazendo esse trabalho, né, que é tão lindo, que mostra, né, esse lado né, solidário, né, esse lado, né, caloroso e amoroso do ser humano, né? É muito gratificante trabalhar com a doação de sangue, porque você vê, né, o carinho que os doadores têm, né, pelos pacientes que estão precisando da doação de sangue, e por isso é que os hemocentros e toda a sociedade, na verdade, né, tem que ter um carinho por esses doadores, porque eles são parte importante para, né, a saúde dos nossos pacientes que estão nos hospitais, né? Parabenizar a todos, né, envolvidos. Vejam como é importante a doação de sangue no nosso país. Então, a gente convida a todos, toda a audiência, que procure o seu hemocentro no seu estado e busque esse ato de solidariedade, de altruísmo em fazer o bem. Muito obrigado a todos.